Olá pessoal, olá cozinheiros e cozinheiras, tudo bem? Sou Gustavo Freitas e estou aqui para mais uma edição do Gastroeconomia. E só que hoje eu vou falar para vocês, hoje a gente não está na cozinha, hoje vai ser teórico e hoje eu vou falar para vocês o seguinte: vocês já devem ter ouvido falar alguns programas de culinária, alguns chefes de cozinha, alguns cozinheiros eles falam em umami, né? O que é umami? Vou contar para vocês já, chama a vinheta. Gastronomia inteligente. Então, gente, umami. Vou contar para vocês o que é umami. Por que eu vou falar sobre umami? Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque algumas pessoas andaram me perguntando: gente, o que é umami? De onde vem essa palavra? Só se aplica na cozinha japonesa? E outra coisa também, deixa eu deixar esclarecer, algumas pessoas andaram me perguntando: Gustavo, por que tem tanto tempo que você não posta vídeo? Eu não tenho recebido mais os alertas. É o seguinte, você se inscreveu no canal, você tem que marcar a sinetinha aqui embaixo para você receber os avisos. E outra coisa, o YouTube agora implementou uma nova política, que é o seguinte: se você não curtir, se você não comentar aqueles assuntos e tal, você não recebe avisos, você não recebe atualizações. Então, além de ajudar o canal, gente, dá uma curtida, se inscreva aqui embaixo para você estar acompanhando a gente. E em breve a gente vai ter muito mais novidades. Eu vou dar continuidade aí no treinamento do Gastroeconomia, vou continuar publicando algumas receitas. Peçam as receitas que vocês querem que eu faça. Eu já publiquei algumas. Para quem me acompanha no Instagram é Gustavo Assi, tá legal? Gustavo Freitas, Gustavo Assi, vai me achar lá. Quem me acompanha no Instagram vê que toda vez que eu cozinho, que eu faço um prato diferente, eu publico lá no Instagram as fotos. E aí, se você quiser a receita daqueles pratos que eu estou publicando lá no Instagram, me segue lá no Instagram e pede aqui os pratos que eu vou fazer aqui no canal Gastroeconomia para vocês. Então vamos lá, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês, para tentar explicar para vocês o que é umami, o que é essa palavra que tem sido muito usada dentro da gastronomia. Vamos lá. Umami, obviamente, pelo próprio som da palavra, a gente consegue imaginar, é uma palavra japonesa, vem do japonês, tá? Ela significa delicioso, apetitoso, né? E foi considerado o nome de um quinto sabor básico descoberto, né? Para quem não sabe, dentro da culinária, a gente tem 4 sabores básicos, que é o amargo, o ácido, o salgado, o doce e agora o quinto é o umami. Eu vou falar um pouquinho do que é o umami para vocês, né? Ele vem aí para completar os 4 sabores básicos, 4 gostos básicos, e ele é composto por 3 principais substâncias presentes em todos os alimentos: o glutamato, tá? O inosinato e o guanilato. Química, pura química. Eu sei que é difícil, mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho. O que é o glutamato? O glutamato é um aminoácido comum que se encontra em grande quantidade em alimentos como carnes, frutos do mar, tomate, ervilhas, milho, queijo, parmesão, e foi a primeira substância associada ao umami. Então, basicamente é assim, traduzindo ao pé da letra, o umami significa delicioso, apetitoso. Eu já ouvi uma vez uma explicação de um chefe também, nos meus estudos aí pela internet, e eu achei muito interessante. Umami quer dizer o que enche a boca. E quando eu for mostrar para vocês aqui em detalhes, vocês vão entender o porquê do que enche a boca, né? Então, assim, você já comeu uma comida, você experimentou um prato que quando você colocou na boca ele te encheu a boca, ele trouxe todos os paladares e isso fica na sua lembrança, fica na sua memória. É um sabor que você não esquece. Isso é o umami, tá bom? O umami é descrito como um gosto denso, por isso enche a boca, profundo e duradouro. Ele tem uma duração maior, por isso que você lembra dele com mais facilidade, tá bom? E produz uma sensação aveludada na língua. Então, eu acho que à medida que eu estou explicando aqui, vocês estão lembrando, vocês já sentiram esse umami uma vez na sua vida, não foi? Sabe quando é que o sabor do umami foi descoberto? Lá no Japão antigo, né? Em 25 de junho. Isso foi em gente, tinha aqui, eu acho que eu me perdi.
no ano de 1908, tá? O umami foi descoberto por um japonês, um culinarista japonês, em 1908, no dia 25 de julho, é a data oficial, e no Japão essa data é comemorada, tá bom? Então como é que funciona? Quando nós nos alimentamos, quando a gente come um prato, a gente experimenta o prato, quando você coloca ele na boca, o seu primeiro contato é com a língua. Por quê? Na língua estão todas as papilas gustativas, né? E aí, quando você coloca uma substância na sua língua, são ativados cerca de 7.500 a 12.000 botões gustativos que vão identificar os gostos básicos, sendo eles doce, salgado, azedo, amargo e agora o quinto, umami. E vão transmitir essa informação para o seu cérebro. Agora eu vou explicar um pouquinho, agora vamos para a parte mais científica da coisa e eu vou explicar para vocês o que é. Olha só. A gente estava falando, eu estava explicando para vocês como é que é, essa aqui é a língua humana. Então você tem, no fundo da língua, lá atrás, está o amargo. No meio da língua, nas laterais, está o ácido. Quase na ponta, nas laterais, as papilas gustativas de salgado. E o doce, ele é sentido na pontinha da língua. E aí, onde é que está o umami? O umami é o amarelo que está aqui no meio. Por isso que o umami quer dizer, ele enche a boca. Vocês já devem ter visto os chefes no MasterChef, eles cobram muito dos cozinheiros, dos participantes, que o prato tenha sal, ele precisa ter tempero, sal e pimenta, o básico, que está aqui, certo? Sal e pimenta, o básico. E aí ele precisa, o Jacan principalmente cobra muito, faltou acidez, eu gosto de acidez, preciso de acidez, tá? Precisa ser um pouquinho amargo. E tem muitos pratos que levam doce. O próprio molho de tomate você coloca açúcar nele para balancear a acidez, tá certo? Então o umami está aqui no meio, por quê? O umami ele enche a boca. O umami, você tem que navegar por todos esses sabores básicos: doce, salgado, ácido e até o amargo. Isso é o umami, tá bom? E aí, ainda aqui, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais, porque eu sei que deve ter gente, deve ter cozinheiro aí esperneando, e eu já vi algumas discussões aí, porque tem algumas pessoas que consideram também o apimentado, o azedo, alguns outros gostos, alguns outros sabores também, como uma ampliação desses 4 sabores básicos. Não são. Vamos lá. Aqui é a pura teoria. Esse quadro aqui ele explica direitinho para vocês, tá certo? Isso aqui é a aceitabilidade do alimento, tanto na parte cerebral como na parte gustativa, na parte física. Então a gente falou os gostos básicos, doce, azedo, salgado, amargo. Agora entra o umami. O umami é um gosto básico, ele está presente na língua. Aí você tem os gostos tradicionais, que aí se inclui o apimentado, o metálico, o astringente, tá? No sabor entra a amplitude, a continuidade e o aroma, tá? Na palatabilidade, e aí você sentir realmente a textura, né, o sólido do alimento, entra a textura, a temperatura, a cor, a forma e até o som quando você mastiga. Crocância, tá? Chefe Jacan de novo, ele fala muito da crocância, né? É muito importante a crocância. E aí, por fim, na aceitabilidade do alimento, que engloba tudo isso que a gente falou aqui, vem a condição pessoal, disposição à saúde da pessoa que está experimentando, e outros fatores, que é ambiente, o hábito alimentar, condição social e cultural, que isso aqui tudo vai influenciar na aceitabilidade do alimento, no sabor, tem culturas que gostam de comidas muito apimentadas, tem culturas que gostam de comidas muito ácidas, e a gente vê isso tudo aí, tá legal? Gente, o que eu tinha para dizer era isso. Espero que vocês tenham gostado. Umami é uma palavra que tem sido muito usada. O umami tem que estar presente na sua comida, tem que estar presente na sua culinária. Eu vou fazer alguns pratos aqui que eu vou usar o umami, e aí vocês vão entender isso daí. Reproduzam em casa, vocês vão entender direitinho, vão sentir o sabor do umami, tá bom? Muito obrigado, sou Gustavo Freitas e até o próximo vídeo, gente.